Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, louvado seja Deus. Quero aqui cumprimentar todos os irmãos que estão aí através das mídias sociais da nossa igreja, você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Instagram. Desde já nós agradecemos a participação de todos e a divulgação que todos fizeram em nome de Jesus. Você que ainda não divulgou, clica aí, tem um botãozinho, 3 pontinhos, uma setinha em algum lugar, compartilhe pelo menos com 5 pessoas. Faça essa nova forma de evangelismo que nós vivemos nos dias de hoje, amém? Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wirleson, sou um dos ministros aqui da Casa do Nosso Deus, aqui da Igreja Batista de Campos Elíseos, e hoje tenho a oportunidade, a honra, tenho esse privilégio de estar trazendo algo de Deus para nossas vidas. Quero agradecer a oportunidade que os jovens, o líder da juventude me deu, Aloísio, Érica Milon. Quero mandar um abraço para o nosso pastor Luiz Carlos também, pastora Irlândia, que estão acompanhando aí esse culto nessa noite. Amém? Bom, nós estaremos iniciando hoje uma nova série que tem por tema ajustes. Amém? Essa série tem um subtema que diz: suas reações diante da vida determinam o seu destino. Amém? Essa série faz parte de um livro, do Marcelo Souza. O livro tem como tema Ajuste Suas Atitudes. Amém? E esse livro é bem maravilhoso e hoje eu vou estar falando um pouco sobre os ajustes. Que ajustes são esses, Wirleson? Mas eu já sou evangélico, eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado. Quais esses ajustes que ainda eu preciso fazer na minha vida? E hoje nós vamos conversar um pouco e vamos descobrir algumas situações. Amém? Bom, o texto do livro que eu separei aqui para começar foi Como Reagir de forma correta mediante as adversidades da vida, como o desemprego, incerteza, mudança de rotina, coisas que nós vivenciamos hoje, por conta dessa pandemia, certo, meus irmãos? Circunstâncias geram ações que podem contribuir ou inibir o projeto de Deus em nossas vidas. Nós sabemos que toda circunstância que é gerada em nossas vidas, nós tomamos algumas ações. E essas ações, nós precisamos estar atento. Por quê? Porque essas ações podem inibir o agir de Deus em nossa vida ou fazer com que Deus gere em nós todo o seu potencial máximo. E nós precisamos atentar para essas ações, porque as circunstâncias, querendo eu ou você, elas acontecem. Amém? Vivemos no mundo, estamos sujeitos à mesma chuva, o mesmo sol, a mesma crise. Nós vivemos no mundo, não estamos isentos de tribulações e perseguições. O que nos diferencia são as nossas ações. Isso dependerá da resposta que daremos a cada situação. Isso pode acelerar o processo de crescimento em Deus ou traçar o caminho para a nossa destruição. É interessante essa fala do livro. Por quê? Porque isso pode acelerar o nosso crescimento em Deus ou pode acelerar ainda mais a nossa própria destruição. É interessante que o homem, desde o seu primórdio, tem essa tendência em se inclinar para as coisas que não são de Deus. E nós precisamos ter atitudes e comportamentos que agradam a Deus. O texto do livro nos fala assim: atitudes e comportamentos errados que pensamos ser simples, mas que precisam ser tratados em nossas vidas. Porém, se esse sentimento não for tratado, acabará se evoluindo de maneira ainda mais destrutiva. Vou fazer uma pergunta aqui para você. O que leva uma pessoa ao suicídio? Será que a pessoa, ela desperta, hoje eu vou me suicidar, e vai e comete esse ato tão
bárbaro contra a sua própria vida? Você acha que a pessoa, quando toma essa atitude de tirar a sua própria vida, ou de fazer qualquer outra coisa, matar uma pessoa, roubar, esse sentimento surgiu assim de uma hora para outra? Não. Esse sentimento foi alimentado com o tempo. E muitas das vezes são pequenas coisas. Uma palavra dura, um rancor guardado no coração, coisas que aconteceu há muitos anos, mas que ainda está em nosso coração e nós ainda não liberamos perdão. São coisas pequenas que geram coisas grandes. E nós precisamos cuidar na nossa vida dessas coisas pequenas, simples. Quem sabe uma forma de falar com o nosso irmão. Quem sabe uma palavra grosseira. Quem sabe uma atitude pequena. Que nós pensamos assim, poxa, isso não teve efeito nenhum. Mas isso pode causar muitas coisas. Nós precisamos estar atentos. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 19, diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Olha que palavra abençoada. O coração reflete quem somos nós. É interessante isso, né? Porque muitas das vezes nós queremos ser algo que o nosso coração não é. Queremos viver de aparência. E nós sabemos que nós podemos esconder isso do nosso chefe, nós podemos esconder isso do nosso pastor, nós podemos esconder de muitas pessoas, mas de Deus nós não escondemos, não conseguimos esconder. Deus, ele conhece tudo, conhece o meu coração, conhece sua mente, conhece quando nós fazemos algo verdadeiramente de coração, quando nós queremos fazer alguma coisa para nos engrandecer, para nos ensoberbecer. Deus conhece a nossa vida. E é difícil esconder nossos sentimentos de quem somos íntimos. Uma vez um pregador brincou e falou assim: você quer saber se uma jovem é para casar? Comentando com um amigo meu. Ele: sim, pastor, como é que eu faço saber que é uma mulher para casar? Você faz o seguinte, você vai lá na casa dela e pergunta para o pai e para a mãe dela como ela é. Porque uma pessoa ela pode transparecer uma coisa, mas para as pessoas que ela é íntima, o esposo, a esposa, ela demonstra ser quem realmente é. O filho demonstra ser o que realmente é para o seu pai. E eu trago uma palavra para você aqui. Talvez seus pais não sejam evangélicos. Quem você tem sido na sua casa? Será que talvez você tem procurado ser uma coisa e na sua casa você é outra? Para você que é casado, para você que é marido ou esposa de alguém, nós precisamos viver aquilo que realmente Deus quer para nossas vidas, mas viver por completo, não viver em uma determinada área e em outra não. Por quê? Porque as suas reações diante da vida, porque as nossas reações diante da nossa vida determinam o nosso futuro. Como assim, Willis? Porque a gente precisa fazer esses ajustes, meus irmãos. Porque se a gente não fizer esses pequenos ajustes, isso vai influenciar no nosso futuro, na nossa salvação, na salvação do nosso familiar, na restauração, no livramento, na prosperidade. Isso influencia em todas as áreas. E eu quero dizer para você que pequenas atitudes, elas mudam tudo. O autor do livro ele dá um breve exemplo. Um sorriso é capaz de mudar tudo. Ele conta que ele fez uma viagem muito longa. E durante no retorno dessa viagem, se eu não me engano agora, eram 14 horas de viagem. A pessoa, 14 horas dentro do avião. Eu nunca viajei de avião, mas já andei de ônibus. Quem já andou aí 014 do São José para Alvorada sabe o que eu estou falando. Beleza? Quer conhecer a cidade? 014 352, se eu não me engano, não sei se ainda é 203, o pessoal está se manifestando aqui. Amém? Então imagina 14 horas dentro do avião. E ele comprou uma passagem, só que essa passagem, ele pegou, deixou as coisas dele no assento e foi no banheiro. Quando ele voltou, as coisas já tinham sido tiradas do seu assento. E naquela situação, né, isso aconteceu com algumas outras pessoas.
E o sentimento a atitude que ele tomou foi de ficar tranquilo, de ficar sorrindo, de ficar em paz, e não distratou os funcionários lá do check-in. E é interessante que ele cita que ele deu um sorriso. A moça falou, olha, a gente vai estar corrigindo esse erro. Ele deu um sorriso e ficou aguardando. Quando os funcionários do check-in voltaram, trouxeram para ele um bilhete com assento A3, que significa que ele ia para a primeira classe, sair da classe econômica e para a primeira classe. E ele fala no livro que a atitude que ele teve de sorrir, com certeza influenciou na decisão, porque eles tiveram que escolher, porque a empresa vendeu passagens além da conta, e eles tiveram que escolher algumas pessoas que iam para a primeira classe e as que permaneceriam na classe econômica. Com certeza a primeira classe tem os seus privilégios. E ele viu aí um livramento de Deus. Então tudo porque ele teve um sorriso. Ficou em paz, ficou tranquilo. Imagina aí, eu e você nessa situação. Eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Isso ia influenciar na tomada de decisão. Porque ele relata no livro que o sorriso, a paz que ele ficou diante daquela situação, com certeza influenciou na tomada de decisões daqueles funcionários. E pequenas atitudes mudam o dia de uma pessoa, mudam o semblante de uma pessoa. E essas simples atitudes nós precisamos valorizar, e muitas pessoas têm esquecido nos dias de hoje. Um bom dia. Você entrar naquele busão lotado, chegar para o seu chefe, emburrado, bom dia, meu patrão, bom dia, motorista, boa tarde, boa noite. Essas simples palavras abrem portas. E Newton, a lei de Newton já fala, já afirma, toda ação gera uma reação. Aí eu pergunto para você, qual é a situação, qual é a reação que você está tendo diante das adversidades, diante das circunstâncias? Porque um comportamento gentil gera gentileza. Então, seja gentil. Você quer que as pessoas sejam gentis com você? Sejam legais, sejam bacanas? Procure ser também com as pessoas. Não esperando um retorno, algo em troca, não. Mas procure tratar as pessoas como você desejaria ser tratado. A atitude é uma expressão externa do que passa dentro de nós. Uma vez um amigo meu, estávamos parados no lanche, perto de um semáforo, e um rapaz parou ali num carrão, com a cara séria assim, emburrado. Aí ele olhou e falou para mim assim, poxa, o cara tem um carro tão bonito e anda com uma cara tão emburrada. Aí eu olhei para ele, mas às vezes a gente olha a pessoa num carro bonito, numa situação bonita, mas não sabe o que ela passou para chegar até ali. Então, quando a gente se deparar com uma determinada situação em que a pessoa está estressada, principalmente no trânsito, eu que dirijo, sabemos muito disso. Quando eu estava fazendo a minha aula de legislação, o meu instrutor falou isso, que nós devemos evitar confusão no trânsito, porque a gente não sabe como as pessoas estão, se ela brigou, se algum parente morreu, se ela está com dívida, se ela está ali sob efeito de droga. Nós precisamos analisar a situação como um todo. E é interessante que lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51 até o 56, tem uma história muito interessante. Os samaritanos se sentiam rejeitados pelos judeus, e por isso eles começaram a rejeitar os judeus também. Jesus decidiu passar pelo território de Samaria. O povo samaritano rejeitou e teve uma atitude negativa em relação ao mestre e aos seus discípulos. Olha, interessante isso. A gente nunca tinha parado para analisar nessa. Por que eles não gostavam dos judeus, os samaritanos? Porque os samaritanos não gostavam dos judeus e vice-versa. E ele continua dizendo, imediatamente, em resposta a essa atitude, os discípulos reagiram
querendo pagar na mesma moeda. Olha só, os discípulos que andavam com Jesus, que testemunhavam as maravilhas e os milagres de Deus, e eles perguntaram de Jesus: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Eliseu também o fez? Como é que ficou a cara de Jesus? Será que ele deve ter olhado para eles assim? Meu Deus, ainda não aprenderam nada ainda? Queriam pagar na mesma moeda. E o que ia acontecer? O ciclo ia continuar. É sofrimento de lá, é sofrimento daqui, é humilhação daqui, é humilhação de lá. E é um ciclo. E esse ciclo, muitas das vezes, ele se inclui nas nossas famílias. O filho é maltratado pelo pai, e o filho um dia se torna pai e quer maltratar o seu filho, e esse ciclo nunca se quebra. Nós precisamos entender que não é porque nós fomos rejeitados que nós vamos rejeitar alguém. Não é porque nós fomos maltratados que nós vamos maltratar alguém. Os discípulos quiseram devolver a rejeição que eles tiveram, a humilhação que eles tiveram, de forma maior ainda, queriam que o fogo do céu descesse e consumisse e matassem a todos. Eu digo uma coisa para você que me assiste hoje: você precisa quebrar esse ciclo de maldição através das suas atitudes. Você precisa quebrar esse ciclo de maldição através das suas atitudes, através da oração, através da leitura da palavra. Precisamos quebrar esses ciclos. Devemos nos perguntar: as atitudes que tomamos têm ou não o padrão cristão? Hoje em dia as coisas são muito confusas. Você com certeza já deve ter se deparado com uma situação dessa. Você está ali no Facebook da pessoa, e a pessoa agressiva, e palavras de ódio, palavras de disso e daquilo outro. Aí você vai lá no perfil dela, abre lá: cristão, sou cristão. Mas a atitude que ela toma nas redes sociais é totalmente diferente com o que condiz aquilo. Você deve sempre se perguntar, diante de uma situação, de uma humilhação: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Qual a atitude que Jesus faria? Qual a atitude que Jesus quer que eu tome diante dessa situação? As atitudes diante das dificuldades da vida estão de acordo com os padrões de Deus ou do mundo? Quais atitudes que você tem tomado mediante as dificuldades, e mediante as tribulações? Você tem orado, tem procurado ler a palavra, ou tem se desesperado? Tem procurado viver como o mundo vive? O mundo vive hoje desesperado. O mundo vive hoje com medo. O mundo vive hoje sem saber o que vai ser do amanhã. E às vezes a gente vê pessoas que conhecem a palavra, que conhecem Deus, que já viveram o milagre de Deus e continuam desesperadas, angustiadas. Meu irmão, se for da vontade de Deus, esse mal não vai te atingir. Se você ter fé, se você crer, e se por acaso vier te atingir, amém. Precisamos, é difícil, eu estou falando isso porque é difícil. Aí você deve estar falando: não, esse daí deve estar com a conta cheia, por isso que ele está falando. Há 2 semanas atrás eu fui demitido. O que eu posso fazer? Eu vou me desesperar? Sair jogando aí nas redes sociais? Porque hoje a moda, né, é jogar nas redes sociais em vez de orar. Em vez de pedir de Deus discernimento, livramento. Nós, mediante as dificuldades, nós precisamos orar. O cristão tem esquecido que diante dos problemas, diante das dificuldades, nós temos que orar. Não tem que postar, não tem que compartilhar, não tem que disseminar. A situação já está ruim.
o que você tem disseminado, o que você tem compartilhado? Qual tem sido a tua atitude em relação a essas situações? Ah, mas não tem nada a ver um compartilhamento. Compartilhe a palavra de Deus. As nossas atitudes definem mais o êxito em nossas vidas do que os nossos dons e talentos. Porque você deve conhecer muitas histórias de pessoas que têm muito dinheiro, que têm muita fama, mas são soberbas. As suas atitudes não condizem com aquilo. E o que será dessa pessoa no futuro? Em contrapartida, outras pessoas que são humildes, têm boas atitudes. Atitudes simples, mas são atitudes boas. O que será dessa pessoa no futuro? Eu faço uma pergunta para você hoje. Quem ou o que tem influenciado as suas atitudes? Hoje em dia a gente tem a profissão, né, influenciador digital, que é aquela pessoa que a pessoa veste uma camisa de um jeito, todo mundo no outro dia está com aquela camisa de um jeito. Tem uma dancinha, no outro dia está todo mundo. Tem um negócio na mão assim, para cá assim, que eu não sei fazer direito. Todo dia, todo mundo. Quem tem te influenciado? E é interessante que a Bíblia nos dá um alerta muito importante, um aviso bíblico muito importante. Sabe onde está esse aviso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O que é isso, Wilson? Pessoas nos influenciam, sim. Para você aceitar Jesus, alguém não te influenciou? Não te levou a palavra? Não te discipulou? Não orou por você? E hoje você está aqui, servo do Senhor, na caminhada firme e forte com o Senhor? Você que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, você consegue puxar aí na sua mente qual foi o dia em que você parou de vir para a igreja, ou por que você parou de vir para a igreja? Ah, Willis, foi por causa de uma determinada situação. Opa, alguém te influenciou. Positivamente ou negativamente, mas você foi influenciado. Você pode dizer para mim, não, mas ninguém me influencia. Eu não sou influenciado. Eu não sou modinha. Meu irmão, todos nós somos influenciados. Se uma criança nascer no Brasil, ela vai falar que língua? Brasileira. Se uma criança nascer, português, né? Corrigindo aqui a professora. Se uma criança nascer na China, ela vai falar o quê? Chinês. Por quê? Porque teve influência do seu pai, da sua mãe, ouviu ali desde pequeno, falando ali aquele idioma e foi falando. Assim mesmo, se você andar com pessoas ingratas, orgulhosas, mentirosas, falsas, muito provavelmente você irá agir da mesma maneira. Se você andar perto de pessoas que chamam palavrão, muito provavelmente você vai começar a chamar palavrão. Se você não conseguir influenciar, você vai ser influenciado. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com o mundo, Wilson. O que é não se conformar com o mundo? É pegar um cartaz e ir lá para o meio da pista, corrupção. Não, meu irmão. Não é isso. É as atitudes. Que tipo de atitude? Eu conversando com um amigo meu, ele falou para mim, Wilson, às vezes a gente tem atitude de ladrão tem que morrer, ladrão tem que apanhar, tem que morrer mesmo, safado e tudo mais. Aí eu pergunto para você, essa é a atitude de um cristão? Não, mas as nossas leis... Mas irmãos, nós servimos a Deus.
Nós estamos debaixo da lei dos homens? Estamos, mas estamos debaixo da lei de Deus também. E é muito interessante porque mediante essa situação, eu não estou aqui defendendo ninguém não, tá, irmão? Mas diante dessa situação é muito fácil a gente acusar, é muito fácil a gente ir lá apontar o dedo. Mas se fosse teu irmão, se fosse teu pai, se fosse teu filho, que fosse linchado no meio da rua, morresse apedrejado, espancado, será que essa é a atitude? Deixa eu ver aqui na Bíblia quando foi que Jesus tacou-lhe uma pedra em alguém. Não achei não tem não. O mundo prega uma coisa, mas nós não devemos nos deixar influenciar pelo mundo. E a pequena atitude de compartilhar, de dizer é verdade, começa a gerar situações na nossa mente, no nosso coração. Quando mudamos a nossa maneira de pensar, modificamos também a nossa forma de agir e reagir. Tudo começa aqui, meus irmãos. Como eu falei anteriormente, ninguém tira a vida de uma hora para outra. Tudo começa aqui. Ninguém mata outra pessoa de uma hora para outra. Tudo começa aqui. Nas pequenas coisas nós devemos vigiar, na forma que nós falamos com o nosso irmão, na forma que nós falamos com o nosso filho, com o nosso chefe, influencia numa promoção ou numa demissão. Não se conforme, transforme-se. Transforme-se, transforme-se. Filme, transforme-se. Transforme-se, meu irmão. Não se conformar é se transformar. Se transformar no quê? Num servo de Deus, num homem de oração, num profeta, num evangelista. Porque uma coisa a gente não deve esquecer, meus irmãos, que toda semeadura produz uma colheita. Tudo que nós plantamos, nós colheremos, meus irmãos. Não tenha dúvida. Você não tem essa. É física. Se você pegar uma pedra e jogar para cima, ela vai fazer o quê? Vai descer e, se você estiver embaixo. Então tudo que você fizer, um dia você vai colher. Então se você quiser ser amado, ame. Se você quiser ser bem recebido, receba bem as pessoas. A graça de Deus é verdadeira e amorosa, mas temos que lembrar que o amor inclui disciplina. O amor inclui disciplina. E se hoje você esteja passando por essa situação difícil, quem sabe Deus não está querendo te disciplinar a orar, a ler mais a palavra, a ser verdadeiramente um cristão. Ninguém gosta de ser disciplinado, mas a disciplina ela tem um objetivo. Pessoal aí que tem pet, você não chega em casa e seu cachorro, gato está ali, você chega e dá um chute nele. Se eu fizer isso, minha esposa me joga lá de cima e embaixo na rua. Mas se ele querer brigar, ou querer rasgar alguma coisa, ou querer danificar alguma coisa, qual é a nossa atitude? Sai daí, você vai apanhar. É disciplina. Para quê? Para que ele não destrua aquilo, para que ele não danifique aquilo. Assim é Deus nas nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por situações e nós não queremos aceitar, não queremos entender que essa disciplina que estamos vivenciando hoje, nos dias de hoje, é Deus tratando na minha vida e na sua vida também. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim, que Deus fala sobre os humildes e os soberbos. Olha o que ele faz com os humildes. Ele responde com graça, favorecendo e socorrendo. E os soberbos, o que ele faz? Oculta deles a sua face. Olha que maravilha. Soberbos. Muitas vezes nós temos procurando ser soberbo nas pequenas coisas. Nós precisamos mudar nossas atitudes nas pequenas coisas, meus irmãos. Pequenas coisas. Precisamos entender que aquilo que se passa dentro do nosso coração pode determinar qual será a maneira que o próprio Deus reagirá. Pessoas, eu conto aqui o meu testemunho. Quando eu era jovem, eu era muito rebelde, eu era muito valente, muito disciplinado. E o que aconteceu comigo, meus irmãos? Perdi muitas oportunidades.
perdi muitas oportunidades. Pessoas que se colocaram diante da minha vida para me ajudar, mas mediante a rebeldia, a indisciplina, perdi muitas oportunidades. E uma coisa minha esposa sempre fala para mim, que o tolo aprende com seus erros e o sábio aprende com o erro dos outros. Então seja sábio, aprenda com os meus erros. Não perca boas oportunidades, não perca aquilo que Deus tem prontamente para te entregar por falta de obediência, por causa da indisciplina. Aí você pode me dizer, Willis, mas como eu posso saber que nas pequenas coisas eu tenho sido falho? Como é que eu sei que eu estou ali sendo... Eu quero dizer para você que quando o piloto de avião está dirigindo o avião, pilotando, dirigindo é bom, né? Pilotando o avião, existe um equipamento chamado indicador de altitude, que diz ali qual a altitude que ele está indo, se ele está muito alto, se ele está muito baixo, se não tem uma montanha na frente, se ele vai se acidentar. E esse nome desse aparelho também é horizonte artificial. Ele serve para dizer se o avião está numa altura boa ou não. Aí eu quero dizer para você, nós também temos o indicador. O evangélico também tem um indicador. Sabe qual é o nosso indicador, meu irmão? Esse livrinho aqui. Esse é o nosso indicador. Porque, Wilson, se eu estou viajando aqui, o que eu estou vivendo está fora disso aqui, eu vou cair. Se um avião voar muito baixo, meu irmão, e o estrago é grande. Mas se permanecer ali no nível, e qual é o nível? Nível da palavra. Permanecer no nível do Senhor. Precisamos viver. E o nosso indicador é a palavra de Deus. Se tivermos alinhado com os horizontes de Deus, significa que estamos crescendo em Deus. Porque uma coisa é certa, meu irmão. Eu quero concluir aqui essa palavra. Se você hoje pode estar olhando para a sua vida, Wilson, mas eu estou voando tão baixo. Estou quase batendo a minha cara no chão. Estou voando tão baixo. Na verdade eu não estou voando, eu estou correndo, dando uns pulinhos e depois caio de novo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Mas se o seu foco, se o seu indicador de altitude estiver aqui, e se o seu foco estiver para cima, em um determinado momento o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te erguer. Isso não tenha dúvida, meu. E uma outra coisa eu quero dizer para você, você que está voando, você que está no alto, quem tem sido o teu indicador? Quem tem sido o teu indicador? O teu indicador tem sido o teu amigo, as tuas redes sociais. Quem tem sido o teu indicador? Se você que está voando alto, não tem procurado se firmar na palavra, meu irmão. Aqui não é profecia, não é profetado, não é nada não. Uma hora ou outra. Se a sua vida não estiver firmada na rocha, estiver firmada na areia, quando vier a tempestade, você vai cair. Então hoje, analise as suas atitudes. Que atitude você tem tomado? Qual atitude você tem tomado? Atitude de focar em Deus, verdadeiramente um cristão. E eu convido você a baixar sua cabeça aí na sua casa. Feche seus olhos e ouça a minha voz. Você talvez tenha vivido a vida desesperado nesses dias, tem vivido a sua vida angustiado, tem vivido a sua vida de qualquer jeito. Fale com Deus aí agora. Senhor, me guia, me coloca um indicador na minha vida, coloca a vontade de ler a tua palavra, coloque a vontade de seguir os teus caminhos.
Porque uma coisa é certa, meus irmãos, podemos estar fazendo voos baixos, mas se fizermos pequenos ajustes, o Senhor nos levará a lugares muito altos, que nem eu e você sonhamos. Então faça esses ajustes agora. Se arrependa. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu faço um propósito com o Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida. Senhor, eu entrego a vida da minha família. Eu entrego esse problema que está me angustiando. Eu entrego isso que está tirando a minha paz, que está tirando o meu sono. Eu quero me ajustar hoje com o Senhor. Feche teus olhos, faça sua oração, oração sincera diante de Deus. Entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida a Deus. Se você fez essa oração, se você está fazendo essa oração, se você quer entregar a sua vida, escreva aí: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você quiser se reconciliar com Deus hoje, mas eu sou evangélico há muito tempo. Meu irmão, a caminhada com Deus não é fácil, é um processo. Se você quiser se reconciliar hoje, escreva aí: meu irmão, eu quero me reconciliar hoje. Quero entregar a minha vida para Jesus hoje, porque se Jesus voltar hoje à noite e você estiver dormindo, eu faço uma pergunta para você: você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, entregue a sua vida para Jesus agora, meu irmão. Porque se Jesus voltar, eu digo uma coisa para você: não vai ter pandemia, não vai ter desemprego, nada vai mais importar. Então não aproveite essa oportunidade que estamos tendo hoje. Entregue sua vida para Jesus. Escreva aí: meu irmão, eu aceito a Jesus. Escreva aí: eu quero me reconciliar com Jesus. Orem por mim, que nós vamos estar orando aqui. Coloque aí: eu não estou vendo, mas a equipe aqui está vendo. Deus está vendo. Coloque aí: eu me reconcilio, eu aceito a Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu quero dormir bem hoje. Eu quero ter um sono do justo. Eu quero poder dormir bem. Eu quero poder ficar despreocupado, descansar nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar aqui nesse momento, aleluia, por esses pedidos. Louvado seja Deus, aleluia. Soberano Deus, graças te damos, Pai amado. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Jesus. Eu sei que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. E nessa noite, meu Deus, o teu filho, a tua filha ouviu essa palavra. Teu filho ouviu a tua palavra e entregou a sua vida. Oh Jesus, olha para a vida desse homem, dessa mulher. Assim como o Senhor teve misericórdia de mim um dia, meu Pai, tenha misericórdia do meu irmão, da minha irmã. Fortalece ele nessa noite, aleluia. Tira todo o desespero do seu coração, meu Pai. Escreve o nome dele no livro da vida. Restaura o seu coração, restaura a sua mente, restaura a sua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Recebe agora, meu irmão, a paz de Deus sobre a tua vida. Recebe a paz de Deus no teu coração. Assim como os discípulos falaram, eu falo para você agora. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, receba, receba. Amém? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor proteja nossas famílias. Continue nos protegendo, continue nos abençoando. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, louvado seja Deus.